Oreo. Oreo. É muito nome. Eu sei de qual, mas... Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Wolverine, lá. É Wolverine. Como é que se lê isso? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Gleice e aqui nesse canal o objetivo dele é falar das coisas que eu gosto. Então vocês irão ver muitos assuntos sobre livros, como podem perceber, porque eu gosto muito do mundo literário, viagens. Eu e meu marido adoramos viajar e também sobre coisas aleatórias, comidas, assuntos de casa e por aí vai. E se você quiser continuar informado sobre tudo isso, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para poder continuar recebendo, porque ainda tem muito conteúdo bacana para poder vir por aí. Hoje o nosso assunto é um assunto que eu gosto muito, que é Star Wars. Tanto dos filmes quanto dos livros, eu vou fazer uma resenha e ela vai ser sobre o livro Kenobi. Só que antes de falar sobre o livro Kenobi, eu preciso explicar algumas coisas para vocês que acontecem nos filmes. Em 2 filmes, para falar a verdade. E aí eu irei começar dando uma explicaçãozinha do mundo de Star Wars, porque depois que eu fizer esse apanhado, essa explicação, vocês vão conseguir entender muito bem o livro. A leitura de Kenobi, ela é uma leitura mais fluida, não é difícil, não se assuste pelo tamanho, porque quem olha assim, né, sai correndo, porque ele é muito grande, são 528 páginas de puro amorzinho, uma fofura, não precisa se preocupar. Mas antes, eu vou explicar algumas coisas dos filmes para que vocês possam entender melhor sobre o livro Kenobi. Iremos começar pela ordem de Star Wars. George Lucas, que é o criador de Star Wars, ele lançou os filmes numa ordem um tanto diferente. Ele lançou o episódio 4, 5, 6 e depois ele lançou 1, 2, 3. Gleice, que confusão é essa? Muitas pessoas acham até confuso entrar um pouco no mundo de Star Wars por causa disso. Por quê? Star Wars existe uma ordem cronológica de filmes e existe uma ordem de lançamento dos filmes. E aí as pessoas, às vezes, elas ficam com um pouco de dúvida. Como que eu devo começar no mundo de Star Wars? Mas não se preocupe, eu irei explicar para vocês. Os livros de Star Wars, eles só vieram depois. George Lucas, quando ele foi criar Star Wars, ele roteirizou 6 filmes. Só que na hora de lançar, ele teve uma certa dificuldade com tecnologias. E aí, por isso que ele fez essa ordem inversa de lançamento. Primeiro eu quero falar da ordem de lançamento. 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 e 2005. Essa é a ordem de lançamento. Mas qual é a ordem para assistir? Se eu tiver que indicar para alguém começar a assistir os filmes de Star Wars, eu prefiro que seja na ordem cronológica, que é 99, 2002, 2005, 1977, 1980 e 1983. E depois você vai para o filme 7, que é realmente 2015. Para poder entender a partir de qual desses filmes nós devemos ler Kenobi, aonde entra a ordem dele, nós vamos lá para o filme 3 da ordem cronológica, que é lá em 2005, que é A Vingança do Sith, Star Wars, A Vingança do Sith. Antes, eu preciso falar para vocês, alerta de spoiler. Pois é, spoiler porque o final do filme 3, em 2005, é bem revelador. Então nós vamos ter a Padmé, ela tendo os 2 filhos dela, os gêmeos, Leia Organa e Luke Skywalker. O que acontece? Após ela dar à luz aos 2, a gente já sabe, ela falece. E aí, os 2 filhos de Anakin Skywalker, cada um é destinado para um lar. Como a gente já sabe, você primeiro vai ter que assistir esses filmes para poder entender Kenobi. O que acontece?
Leia Organa, ela é adotada pela família de Bail Organa, que ele é um senador da República Galáctica. Então, ele e sua esposa, que ela é rainha do planeta de Alderaan, eles adotam a Leia e aí ela recebe o nome de Leia Organa, que é por causa do sobrenome do senador Organa. E aí, Obi-Wan Kenobi, ele ficou responsável de levar Luke Skywalker para o planeta de Tatooine. E aí ele entrega então Luke Skywalker para a família Lars, que é a nova família que o Anakin ela tinha mais próxima, né, de uma família, tendo em vista que a mãe dele se casou com o Sr. Lars. E aí deixa então Luke com Obi Lars e a Beru, que é a Beru, acho que é assim que se pronuncia, que é a esposa dele, para eles tomarem conta. Só que quando ele chega lá em Tatooine, o que acontece? Eles não querem muito que o Obi-Wan fique ali por perto. Por quê? Porque eles sabem que ele é um Jedi. E a República agora está o quê? Ela está caçando os Jedis. Então ele fala logo, olha, eu não quero você por perto, porque senão você vai me trazer problemas. E aí ele fala, ok, eu irei ficar disfarçado como se fosse um morador ali de Tatooine, mas eu quero ficar sempre tomando conta, né, de Luke. Por que o Obi-Wan faz isso? Porque ele acredita que o Luke é a esperança para o Império Galáctico. E ele sabe que Leia, ela tá bem protegida, ela ganhou novos pais que tem toda o aparato, digamos assim, para poder cuidar bem dela. Em relação ao Luke, isso não acontece. O Obi-Wan, ele se sente responsável, tendo em vista que Anakin foi para o lado sombrio da força. Ele não quer que aconteça a mesma coisa com o Luke. Então ele quer ali ficar nas redondezas, tomando conta dele. E é muito engraçado, porque quando termina o filme 3, e aí aqui em Kenobi começa o livro 4. E ele precisa arrumar uma nova identidade. Ele não pode falar que o nome dele é Obi-Wan. Então ele começa a falar que o nome dele é o quê? Kenobi. Aí aqui nesse livro a gente entra na parte que ele está levando Luke para a família Lars. Então ele entra na parte que o Obi-Wan ele tá indo para Tatooine. Agora eu já posso chegar na história, mas antes eu ainda preciso falar de algo ainda mais importante, que é essa tarjazinha aqui em cima. Aqui em cima, este livro ele fala que ele é Legends. Gleice, o que é o livro Legends? Quando o George Lucas ele lançou esses filmes, os fãs foram à loucura com os filmes, gostaram muito e começaram a criar um monte de teoria. Então eles deram origem ao que nós chamamos de universo expandido, que é um universo fora dos filmes que o George Lucas foi criando. E aí eles começaram a lançar quadrinhos, livros, jogos, foi muita coisa. Na época foi assim, a hype, sabe? Com a permissão de George Lucas, vários escritores puderam publicar esses livros. E esse daqui é um desses livros. Só que quando George Lucas ele vendeu a Lucasfilm para a Disney, isso aconteceu em 2012, a Disney fez o quê? Ela pegou e falou assim, olha, vamos colocar uma ordem aqui, porque tem muita informação, é muita coisa que tem no universo paralelo. Vamos traçar uma linha. A partir de abril de 2014, tudo que for lançado daqui para frente é canone ou canon, como você quiser falar, porque eu sei que cada um conhece de uma forma. E aí o que a Disney falou? Tudo que for lançado daqui para frente, a gente vai tentar reconhecer como original, pertencente à série Star Wars. Tudo que for lançado antes, que esteja dentro de quadrinhos e filmes, aí vai receber essa tarjazinha que é Legends, que significa o quê? Que são lendas. Pode ser que aconteceu, pode ser que sim, pode ser que não. Por que ela falou isso? Porque se lá na frente ela quiser criar algum filme
e aí entra em conflito com alguma criação que já foi feita, não tem problema, já recebeu a tarjazinha. Esse aqui não tem a tarja. A Disney falou o quê? Olha, eu reconheço esse livro como pertencente a essa história que está aqui dentro, ela pertence a Star Wars, entendeu? Então agora que nós passamos essas explicações sobre os filmes, sobre o que é Legends, o que é Canon, pronto, agora a gente já pode entrar na história de Kenobi. Então eu já falei que ele terminou de enterrar a Padmé, ela morreu, a Leia já foi para Alderaan com a família Organa e o Obi-Wan ele vai para Tatooine. Quando ele chega lá, ele entrega o Luke para a família Lars, só que ele vai ficar escondido, ele vai ficar se passando por morador. Só que a gente tem que pensar que lá é uma cidade pequena. E toda cidade pequena, gente, quem é de cidade pequena vai entender. Chegou uma pessoa nova, não tem como. Ela é a curiosidade, ela é a atração do momento. E foi o que aconteceu, dito e feito. Ele queria passar despercebido, mas não tinha como. Chega a ser engraçado dentro do livro, quando a gente vai lendo, que ele tenta ficar assim, ó, anonimato, com capuz, todo reservado, mas não adianta. Começa a aparecer um monte de situações, várias situações, um monte de coisa ali, que começa a colocar ele em exposição. E aí ele não pode revelar que ele é um Jedi. E também ele começa a entrar num monte de confusão. As confusões são os fazendeiros, que eles são chamados de os colonos, contra o povo da areia. Não sei se vocês sabem, quem já assistiu os filmes vai lembrar do povo da areia. Porque o povo da areia, eles não são humanos, né? Eles são um pouco selvagens, eles são nômades e eles ficam ali com aquelas faixas envolvendo o corpo deles, eles têm uma máscara com aqueles para poder respirar, com aqueles buracos assim, são bem exóticos e eles não têm muita conversa com eles. Como eles são muito selvagens... Comparado até Game of Thrones, né, com os selvagens, depois das muralhas, quem assistiu Game of Thrones vai entender aí o trocadilho. Não tem conversa. Quando ele encontra um colono, vai arrumar ali uma confusão, vai matar sem dó nenhuma. Agora nós vamos falar uma parte que acontece no filme 2. Quem assistiu vai lembrar que a mãe do Anakin, ela é raptada. Raptada por quem? Pelo povo da areia, que são os Tuskens, acho que é assim que se fala. Ela é raptada por eles, ele fica ali tendo aqueles pressentimentos, aquelas vozes. Com muito custo, ele consegue encontrar ela. Naquela noite, há um grande massacre, há uma grande guerra entre as pessoas ali de Tatooine contra o povo da areia. E isso fica muito marcado para eles, entendeu? Eles têm isso muito assim, muito vivo, muito marcado. E que as pessoas começam a fazer para poder se proteger contra o povo da areia? Eles começam a criar mecanismos de defesa. Então eles sabem que eles não gostam de um dragão. Eu não lembro como que eu não sei como que se pronuncia. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês. E esse dragão, o que acontece? O povo da areia morre de medo do barulho deles. Os colonos, eles inventam, eles arrumam um jeito de gravar esse barulho, o barulho como se fosse o dragão. Eles deixam ali nas casas de quem realmente paga. Quem vai administrar isso? É um dos personagens principais, que é o Orion. Ele e a Anilin, eles serão ali os protagonistas, assim, dessa história. Aí vai contar a família dela, tudo sobre a família dela, que ela ficou viúva, ela tem 2 filhos, e o melhor amigo dele, que ficou vivo, mas é divorciado, é o Orion, que é ele que vai desenvolver esse sistema aí contra o povo da areia. Então, aqui começa a confusão. Por quê? Vão ter muitas brigas,
vão descobrir coisas do passado. Entra os Jabas, né? Entra muita coisa. Para entender bem o livro do Kenobi, é só terminar o episódio do filme 3, é só terminar o filme 3, A Vingança do Sith. A partir dali, refrescou a memória, pronto, já pode começar a ler Kenobi, porque vocês vão ver, é uma leitura muito fluida, não é difícil, às vezes assusta, mas dentro do livro vocês podem perceber, ó, que de um capítulo para o outro tem folhas em branco, tá vendo? Então, assim, é uma letra que não é socada dentro da página, tem uma margem muito boa, a letra é gostosa, não é aquela letra forçada, sabe? E logo no início eu tive um pouco de dificuldade para entender algumas coisas. O que eu recomendo? Uma colinha. Logo no início você pega os nomes e coloca Anillen, mãe, aí você coloca lá quem são os filhos dela, Orion, aí os outros 2 filhos dele, que é o divorciado. Pronto, a partir dali daquelas 2 famílias, quando você coloca no papel quem são aquelas 2 famílias, você vai conseguir entender todo o resto. Eles falam também de várias criaturas, outros seres, né, que aparecem ali, que trabalham no lote dela. Então, o que eu fiz? Eu fui para o Google, colocava o nome do ser, né, ali, da espécie, e ficava sempre imaginando, então fulano de tal tem essa espécie, entendeu? Eu colocava tudo, até mesmo o meio de transporte deles, cada meio de transporte, X, não sei o que, LED Speedo, não sei o que, eu ia lá, colocava, via, porque no Google tem tudo, tem muitos sites que eles já deixam ali as fotos, sites que falam do próprio universo expandido, que foi criado pelo universo expandido, eles já disponibilizam ali fotos de como que funcionavam, e aí vocês podem dar uma olhada, é super tranquilo, vai enriquecer bastante a leitura. E é isso, Kenobi se envolve na trama desses 2 ali, tanto o Orion quanto a Anillen. A confusão vai dar uma destinação, o que aconteceu no dia da morte da mãe de Anakin, e vai explicar um pouco da função do Kenobi ali, entendeu? É basicamente isso a resenha de Kenobi. O que eu achei do livro Kenobi? Eu achei muito bom, a leitura é fluida, é muito boa, só recomendo logo no início fazer essas anotações para poder destinar bem as 2 famílias, saber quem é a família da Anillen, saber quem é a família do Orion. A partir dali, gravou ali o nome dos 2 filhos de cada um, porque ela tem um casal e ele também. Pronto, vai dar para entender tranquilo. Eu dei 4 estrelas de 5 porque eu me baseio na avaliação do Scooby. Se você não me segue no Scooby, não deixe de me seguir, porque lá eu coloco as minhas resenhas, eu faço avaliação, e o Scooby é um meio de a gente poder motivar uns aos outros a continuar lendo, a ler mais. Então é uma comunidade muito boa. Também tem os sorteios de cortesia de livros, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu adorei fazer essa leitura, recomendo demais. Espero poder ter ajudado vocês. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para poder ficar por dentro de tudo que a gente vai falando por aqui. Até mais! Tchau! Pode ir? Tá ficando claro? O que eu falei antes? E não deixe de clicar no inscreva-se no YouTube. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de ativar as... Tá bom? Deixar aqui para aparecer a imagem desse vídeo. Vamos lá. 1900... Eu já falei essa parte, não? 1977. Os 2 filhos do Luke... Anakin. Ele não quer...
Eu tô com as palavras tudo aqui, na hora de sair é muita coisa, entendeu? Espero poder... Espero mais que um... Como que termina uma resenha?